grande abraço para você ligado na Record News em todo o Brasil. Estamos começando Qual Viagem? Um programa costumeiro que você assiste todas as sextas-feiras na sua casa. Eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer todos os brasileiros que vêm sintonizando o nosso programa, que vêm mandando e-mail, mensagens de agradecimento pelas informações, pelas entrevistas que nós trazemos no nosso programa. Hoje é um programa também que eu considero especial. Eu vou receber daqui um pouquinho o diretor responsável da revista Qual Viagem e da revista Qual Imóvel, que faz parte do grupo Márcio Linhares Dadalt, um expert em viagem. O homem veio recentemente de Dubai. Enquanto ele estava em Dubai, eu estava na Casa Verde. Veja a diferença, mas vocês vão saber dessa história. Aliás, você vai ficar muito bem informado, porque este programa se propõe a levar até você o que há de melhor na informação, no entretenimento, enfim, tudo que se relaciona a viagem e turismo. Comigo, como não poderia deixar de ser, eu estou com o meu querido amigo, diretor, amigo pessoal, Rodney Vasconcelos. Boa noite, Rodney. Tudo bem, Tony? É um prazer muito grande, mais uma vez, recebendo. E agora, para começarmos o programa, levando até você muitas informações, eu apresento com muito prazer também. Aliás, eu fico muito feliz quando venho gravar o meu programa, porque eu trago pessoas que eu gosto, pessoas inerentes à propositura do nosso programa. Refiro-me a Márcio Linhares Dadalt, diretor responsável da revista Qual Viagem, que cumprimenta os telespectadores de todo o Brasil. Boa noite, Márcio. Olá, Tony, boa noite, Rodney. Prazer estar aqui com vocês no programa. Olha, Márcio, eu tenho acompanhado a revista Qual Viagem. Aliás, me presta um aqui que eu quero aproveitar e mostrar aos telespectadores. Márcio, você esteve recentemente em Dubai, né? Passou alguns dias em Dubai, percorreu toda a região. O que você pode contar para mim e para o Rodney sobre Dubai? Ô, Tony, posso dizer assim que Dubai, na verdade, o Oriente Médio me surpreendeu muito. Eu fiz um cruzeiro onde nós paramos em alguns destinos, né? O cruzeiro sai de Dubai, vai para Doha, vai para Abu Dhabi, vai para Oman, vai para o Catar. Então, assim, foi a primeira experiência minha, na verdade, no Oriente Médio. Então, foi muito interessante você ver um país que tem uma cultura completamente distinta da nossa, os cenários são extremamente diferenciados, o ambiente todo, assim, Dubai é uma coisa impressionante, assim, pela magnitude, é o maior edifício do mundo, é o maior shopping do mundo. Então, é realmente uma realidade diferente para o brasileiro. Márcio, eu acredito que Dubai hoje é um dos principais destinos, não só dos brasileiros, como no mundo inteiro as pessoas querem ir para Dubai. Hoje, você que é um expert em viagens, você acredita que Dubai seja hoje os top 3 dos principais destinos que o brasileiro procura? Rodney, não, ele não está entre os top 3, mas assim, Dubai é um destino que está cada vez mais sendo procurado pelos brasileiros. Então, seja aqueles que vão direto para Dubai e de Dubai fazem outros destinos, por exemplo, na Indonésia, Índia, Tailândia, muita gente que vai para esses outros destinos para em Dubai, então é um ponto de partida, um ponto de parada das pessoas que fazem esses destinos na Ásia. E, por outro lado, quer dizer assim, também se tornou cada vez mais um ponto de interesse do brasileiro, porque realmente, quer dizer assim, é uma cidade impressionante. Você anda pela cidade, você não tem, evidentemente, qualquer preocupação com segurança. A infraestrutura deles é sensacional em termos de transporte. Então, assim, é muito prazeroso e, ao mesmo tempo, é aquela coisa diferente de você estar num lugar extremamente moderno, mas também com toda aquela questão religiosa, toda aquela questão de costumes e hábitos que você vê do povo árabe, assim, que o brasileiro não está muito acostumado com isso. Ô Márcio, uma pergunta que não quer calar. Os preços em Dubai são muito exorbitantes
inerente ao glamour que tem em Dubai? Por exemplo, um brasileiro gasta muito, né, em proporção ao valor do nosso dinheiro com o dinheiro deles? Olha, Tony, o dinheiro deles, o dirham, é um dinheiro que, em termos de paridade com o real, ele é muito próximo. Assim, a diferença, ele vale um pouco mais do que o real. Se você vai num shopping, se você vai em lugares que não são lugares muito sofisticados, eu diria para você que você não sente grandes problemas, grandes questões em relação ao custo. Agora, por outro lado, se você vai nos lugares mais chiques, nos lugares mais sofisticados, por exemplo, de Dubai, em restaurantes, você pode ter uma surpresinha já um pouco mais forte em relação a custo, porque certas coisas, certos restaurantes, por exemplo, têm um custo relativamente mais alto do que se a gente for comparar com São Paulo, que é uma referência já alta assim, em termos de quando a gente fala no Brasil. Denis, você já conhece o Dubai, não? Eu acredito que é uma das principais viagens que eu quero fazer no futuro próximo, porque eu tenho muitos amigos que já foram e sempre me recomendam conhecer Dubai. Hoje, um dirham vale R$1,20. Alguma coisa aproximada nesse sentido. Quer dizer, é relativamente próximo. O que facilita muito quando a gente vai num lugar, num restaurante, num shopping, ter a referência se aquele produto ou se aquele serviço, comparativamente aqui no Brasil, é caro ou não. Tem alguns lugares assim sensacionais que qualquer pessoa que for para Dubai não pode deixar de ver. O Burj Khalifa, que é o maior edifício do mundo, ele fica ao lado do Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo. Acho que é o maior do mundo, né? O Burj Khalifa, para você ter uma ideia, Tony, eu fui tomar um café no 124º andar, e não era o final do prédio, do edifício. Então, e uma coisa assim sensacional que as imagens vão mostrar é o show de projeção de laser no edifício. Quer dizer assim, à noite é impressionante, é um show de projeção de lasers que deixa qualquer um abismado. Quer dizer assim. Márcio, eu tenho uma questão. Explica para o nosso telespectador como é que funciona essa viagem para Dubai. Você fez um cruzeiro. Esse cruzeiro já foi direto para Dubai ou teve escalas? Então é um voo. Eu saí de um voo pela Emirates. Nós fomos de São Paulo, Dubai. Em Dubai, nós pegamos o navio da MSC. E esse navio da MSC fez essa programação de 10 dias passando por essas várias cidades que eu citei. A programação encerra em Dubai e depois eu retornei para São Paulo. É uma viagem ao todo de quantos dias? 10 dias. De 10 dias. 10 dias. O que é muito interessante, Rodney, é que exatamente assim, você vai para cidades que são maiores, que são muito bacanas, como Dubai, Doha, no Catar, que me impressionou assim, brutalmente. Aliás, a Copa do Mundo vai ser no Catar, né? Exato. E olha, eu posso te dizer, eles estão preparadíssimos para receber, porque a estrutura de Doha é sensacional. Então, como eu estava falando, você vai para essas cidades maiores que impressionam e, ao mesmo tempo, conhece cidades que você não iria numa viagem tradicional. Então, nós conhecemos Muscat, nós conhecemos Kassab, que fica as duas cidades em Oman, que são cidades menores e que normalmente você não iria para um lugar como esse. Então, quando você vai para uma cidade menor, você conhece mais ainda os costumes e os hábitos daquela região, né? Você sai um pouco da metrópole. Márcio, outra pergunta para o nosso telespectador que quer ir a Dubai agora. Como funciona a questão de visto? Precisa de visto para ele se preparar para fazer essa viagem? É muito tranquilo. Se você não precisa de visto para ir para Dubai, em todos esses pontos que você para desses outros países, você também não precisa de visto nenhum. Você, dentro do navio, você vai receber uma documentação que te possibilita, caso alguém solicite alguma coisa, uma documentação do navio. Então, não precisa se preocupar com isso. O que você prefere mais? Onde você vê pontos turísticos mais relevantes? Na América do Sul ou fora da América do Sul? Para o brasileiro, para o conhecimento do brasileiro. Você que percorreu vários, você esteve no Peru, você já esteve na Argentina, você conhece vários países sul-americanos. Tony, vai parecer até que aquelas respostas padrão, mas
você encontra assim, destinos sensacionais tanto dentro quanto fora da América do Sul. Na América do Sul, evidentemente, eu estive recentemente em Machu Picchu, que é sensacional. Se você quer ir para uma região também exótica, você tem o deserto do Atacama, você tem o Salar de Uyuni na Bolívia. Quando a gente vai para a Europa, então, assim, as opções são gigantescas. Quer dizer, assim, o que eu acho que é interessante e que é bom que o brasileiro cada vez mais esteja atento é sair especificamente só daqueles roteiros mais tradicionais, como Paris, Londres, Nova York, e ir conhecer outras cidades, por exemplo, na Europa, que te oferecem assim, condições de ter experiências de viagens assim, muito prazerosas. Quer dizer, assim. Mas eu diria para o brasileiro, quer dizer, assim, ele vai encontrar tanto na América do Sul quanto fora, na América do Norte ou na Europa, opções diversas. Vai variar de acordo com a expectativa que ele tem, do bolso, do quanto ele quer gastar. Evidentemente, se ele for para a Europa, ele vai ter um custo maior. Mas hoje, na América do Sul, você tem opções. Mendoza, por exemplo, na Argentina. O Uruguai também é até um ponto, um país convidativo, né? Eu estive no Uruguai. Extremamente. É pequeno, é um país pequeno, para você ter uma ideia, em São Paulo, o bairro do Tatuapé é maior que o Uruguai. Tatuapé tem 3.500.000 habitantes, é um bairro requintado da zona leste de São Paulo, e o Uruguai não chega a 2 milhões de habitantes. Para você ter uma ideia, Tony, a gente acabou de ter, na edição de dezembro da Qual Viagem, uma matéria sobre Piriápolis, que é uma cidade no Uruguai. Aliás, tinha um festival musical em Piriápolis. Eu lembro, não sei se ainda tem, mas eu lembro que alguns anos atrás eu recebi até o convite para participar como convidado, né, o Festival Internacional da Canção de Piriápolis. Diz que era um ponto também muito requintado para quem gosta. E é isso que eu quis dizer, por exemplo, quando você fala em outras cidades, o Uruguai, por exemplo, de repente a primeira instância pode vir o nome de Montevidéu, que é uma cidade belíssima, mas também tem outras. Piriápolis, por exemplo, é uma excelente opção para quem quer alguma coisa aqui perto. A revista Qual Viagem é a melhor revista de viagens do Brasil. Eu tenho propriedade para dizer isso, porque não sou dono da revista, não trabalho na revista, entendeu? Conheço a revista e tenho uma pesquisa desse mercado. Hoje, sem dúvida nenhuma, se você quiser consultar uma revista especializada em viagem, procure a Qual Viagem. Esta conhece o mercado e só publica com uma equipe editorial muito boa, com uma diagramação perfeita. Ela leva até você os principais assuntos inerentes à viagem. Nós vamos dar um rápido intervalo comercial e daqui um pouquinho estaremos de volta, direto do Hotel Transamérica em São Paulo, levando até você, de todo o Brasil, o programa Qual Viagem. Até já. ViajaNet pra mim, ó, é viajar sem complicar. ViajaNet reúne os melhores preços de todas as companhias aéreas. Eu pesquiso, comparo e já compro, tudo no mesmo lugar. ViajaNet. Sonhei, realizei. Quer saber como escolher sua escola de inglês? Pergunte para quem já faz inglês no IASIG e faça a escolha certa. No IASIG você fala com alunos e pais de alunos e descobre todos os motivos para estudar aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Muito bem, voltamos com o programa Qual Viagem.
levando para você de todo o Brasil as precisas informações sobre turismo. Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos telespectadores sobre a trajetória do grupo, Qual Viagem. Ok. Contar um pouquinho de quando tudo isso começou, né? Já são mais de 20 anos. A Editora Qual, ela surgiu no ano 2000 e nós nos notabilizamos por uma outra publicação, que é uma publicação que a gente tem desde o início da edição, da revista, da editora, desculpa, chamada Qual Imóvel. Então, por 18 anos, nós fomos únicos e exclusivamente editores de uma revista de imóvel. E em 2013, nós lançamos a revista Qual Viagem. A ideia da Qual Viagem, a gente queria realmente sair da exclusividade do universo do mercado imobiliário. Nós continuamos com a revista, mas a gente queria expandir o nosso universo. Pensamos num outro segmento e, assim, não teve dúvida quando foi tomada a decisão de sair com uma revista para o turismo. Um país como o Brasil, com o potencial que tem, para nós foi um caminho muito natural o lançamento da Qual Viagem. E aí, desde então, a gente vem trabalhando ela, aperfeiçoando, à medida de que ela hoje se tornou a maior revista de turismo do mercado brasileiro. Rodney, eu sei que você é um cara experiente, um cara que já viajou bastante, bem mais do que o Tony Awad. O Tony Awad não conseguiu, quando estava no esporte, conhecer 70 países. Saiu do esporte, agora não viaja mais. Agora eu acho que eu vou ter mais oportunidades para viajar e trazer as minhas experiências aqui no programa. Mas fique à vontade com o Márcio. Márcio, outra questão importante turismo provavelmente dentro do PIB do país é um dos principais setores da economia, né? O turismo, segmento de viagens, etc. Hoje, você acredita que o Brasil ele tem investido, tem crescido esse setor, as pessoas têm viajado mais? Como você vê, mesmo no momento de crise? Com toda a dificuldade que a gente passou nos últimos anos, assim, a gente percebe claramente uma evolução do turismo no Brasil. Assim, o que é mais importante a gente dizer são, na verdade, as expectativas que existem de incentivo ao turismo nos próximos anos. Quer dizer, assim, a gente vê claramente isso através das conversas que nós temos com os nossos anunciantes, das discussões que temos com as secretarias de turismo do Brasil. Então, hoje existe uma vibe, posso dizer assim, muito positiva em relação ao caminho que o turismo tem que percorrer. A gente tem ainda que melhorar muita coisa no Brasil, mas é um caminho que está sendo traçado e os números, na verdade, mostram que o turismo, a cada ano, tem se mostrado mais efetivo. E o que é interessante também é que o turismo ele lida com todos os segmentos, né? Você tem o segmento de terceira idade, você tem as pessoas solteiras, você tem o público LGBT, quer dizer assim, o turismo é bonito exatamente porque você consegue atingir todas as pessoas, de quem quer ir para Trindade, ou para Ouro Preto, ou para Dubai. Outra coisa assim bastante que facilitou muito o acesso das pessoas à viagem são os meios digitais. Então, hoje com essas plataformas Booking, Hotel.com, Decolar, com essas plataformas hoje, se você sabe lidar bem com a internet, quer dizer assim, você faz reservas e te facilita demais a sua vida na viagem. Quer dizer, no passado você tinha que sair com tudo programado. Hoje você pode sair e reservar o seu hotel no meio da viagem. E isso funciona, Márcio? Funciona perfeitamente. Funciona perfeitamente. Quer dizer assim. Fundamentalmente é importante essa dica que você deu aí, porque, olha, por exemplo, eu nas redes sociais sou péssimo, né? Ainda bem que agora eu tenho a Milena Murno na assessoria de imprensa que vai me ajudar a cuidar disso, porque eu sou péssimo nas redes sociais. Internet sou pior ainda, eu sei tirar e-mail e mandar e-mail. Eu não tenho vergonha em dizer isso. E eu vejo aí a garotada, em 5 minutos faz acontecer, né? Faz acontecer, mas nós vamos melhorar essa performance, assim eu espero, não é, Rodinei? Com certeza, com certeza. Então, Márcio, eu queria também te fazer uma pergunta muito interessante, não precisa dizer quanto você gastou, mas quanto se gasta uma família brasileira para sair de São Paulo e ir até Dubai, passar 10 dias?
Tony, eu vou dizer para você o seguinte, é muito menos do que as pessoas imaginam. Quando foi feito esse roteiro que envolvia o avião e o cruzeiro marítimo e o retorno, assim, as pessoas podem pensar assim, olha, não tenho como, quer dizer assim, um pacote desse nível, ele sai alguma coisa próximo de R$7.000 por pessoa. Vale lembrar que você está falando de um voo de ida e volta pela Emirates, você está falando de 10 dias num cruzeiro da MSC, com toda a alimentação e com tudo que tem dentro do cruzeiro. Lógico que você vai gastar coisas lá, e aí varia de pessoa para pessoa, mas um pacote por pessoa com essas características, alguma coisa próxima de R$7.000. O que seria mais vantajoso em Dubai? Comprar em dólar, comprar em euro ou comprar em real? Na verdade, lá você pode usar tranquilamente essas três moedas, quer dizer assim, eles têm muito assim, apreço pelo euro. Mas, sim, eu saí de São Paulo, comprei alguns dirhams já em São Paulo e lá levei dólares e troquei meus dólares por dirhams lá. Mas eles estão sempre perguntando se tem euro para fazer a conversão. Eles gostam muito eles utilizam muito o euro. Real nem pensar, né? Real ainda. Márcio, e assim, falando agora de uma maneira geral, hoje quais são os principais destinos do Brasil e no mundo, na sua opinião? Eu diria o seguinte, no Brasil você tem Morro de São Paulo, você tem Jalapão, que se tornou assim muito conhecido recentemente por causa que saiu na novela. Você tem Gramado, uma outra realidade mais para o sul, que é maravilhoso. E se a gente vai para fora, aí a lista é gigantesca. Você tem Bruges, na Bélgica, você tem Nice, na França, Cannes, África do Sul é um destino sensacional, exótico, diferente. Nova Zelândia, você tem na Nova Zelândia Queenstown, que é uma cidade sensacional de esportes radicais. É muita coisa, Rodney. E Dubai. E Dubai, né, que você esteve recentemente. Olha, a conversa foi maravilhosa, o papo então muito gostoso e eu tenho absoluta certeza que você aí de todo o Brasil gostou muito. Mas o programa está terminando. Quero agradecê-los mais uma vez pela grande audiência que eu tenho desfrutado com esse programa junto a vocês e dizer que na próxima semana nós estaremos juntos. Muito obrigado. E aquela frase que eu digo sempre, eu nasci original e não vou morrer fotocópia. Até lá, Brasil!